Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Mais uma vez a gente se reúne aqui, pelo YouTube para fazer a nossa EBD, já que ainda estamos impedidos de nos reunir, no templo. A gente não sabe até quando isso vai ficar, mas até lá essa é a forma que nós vamos fazer. Compartilhem o vídeo, com outros irmãos, parentes. Estudem junto, tirem as dúvidas, pegue ali o texto, vá ler. Não fique só com esse pouco que a gente dá aqui, que a gente transmite. Os irmãos precisam ler também, tirar suas conclusões, estudar o texto. Façam isso, que é muito bom. E a gente está aqui, os presbíteros, os irmãos da igreja, o pastor, para tirar a dúvida e colocar outras também, Às vezes acontece isso. Mas vamos lá. Davi conquista Rabá. Primeiro, capítulo 20 de 1 Crônicas, dando continuidade ao que nosso irmão Jai fez na semana passada. Aqui a gente tem uma repetição da história das guerras de Davi, que é a luta contra os amonitas e a tomada de Rabá, e contra os gigantes filisteus. E diga-se de passagem, nós não vemos gigantes entre o povo israelita, A gente só vê contra o povo, a gente só vê esses gigantes nos filisteus, no povo de Canaã. A gente não sabe porquê, mas só aparecem gigantes lá. É uma coisa até interessante. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Esse período aqui, depois que fala que eles saíam, normalmente era depois de feito a colheita, depois da primavera. A colheita era feita, a primeira colheita da primavera, e os exércitos avançavam depois disso. Por que depois da primeira colheita da primavera? Era uma coisa estratégica. Os exércitos se movimentam, eles precisam de suprimentos. Tanto o exército que vai se movimentar e ir para a guerra, eles precisam estar bem alimentados, e também para a população que ficava, elas não poderiam ficar à mercê ali. Então eles normalmente não iam à guerra, a não ser que fosse extremamente necessário e não tivesse outro jeito. Mas normalmente se ia à guerra quando se tinha provisões. Então, eles não iriam no início da cega, da colheita, nem tampouco no meio, quando o alimento ainda não estava pronto para ser colhido. Então, aqui, depois desse período é que eles vão à guerra. Nesse caso aqui, vão contra Rabá, os filhos de Amon. Só que, lembrando aos irmãos, essa passagem também está lá, só um parêntese, em 2 Samuel 11:1. Vamos abrir aqui, rapidinho. 2 Samuel 11:1. A gente vai fazer um parênteses bem pequeno aqui, porque tem uma parte que não é comentada em Samuel. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Cadê? Vamos lá. Sim, a parte que não tem. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Cá em Crônicas, essa parte da passagem não vai ser citada. A gente não sabe porque o cronista omitiu essa parte, mas ela é bem descrita em 2 Samuel. Essa passagem aqui ela é importante porque, se a gente for lembrar, foi daí que Davi começou a cobiçar Batseba. Quando ela estava tomando banho ali, a gente não sabe se ela estava completamente despida ou não, ou se ela fez intencionalmente também, porque Davi ficava no palácio ali, certamente no local mais alto, e
dali ele conseguia ver que estava mais próximo ali embaixo. Aí, uma dessas tardes ele estava lá, o pessoal foi para a guerra, ele estava lá de boa, né, digamos, no linguajar popular, e Batseba foi tomar banho. E ele viu, o texto fala que ela é muito formosa, e ele peca ali porque ele deseja a Batseba e vai providenciar que Urias seja posto na frente da batalha para que fosse morto. Por que Davi fez isso? Ele não poderia tomar ela para esposa, sendo que ela era esposa de Urias. O pecado, digamos, seria maior, bem maior. Então o que é que ele faz? Em segredo ele chama Joabe e fala, ó, coloque esse indivíduo lá na frente da batalha. Imagino eu que ele não tenha falado para Joabe que a intenção era ficar com a esposa de Urias, mas certamente ele falou para Joabe que queria Urias lá porque era um bom guerreiro, enfim, coisas desse tipo, pode ter acontecido. O fato é que ele vai, então, desejar Batseba e arrumar um jeito de ficar com ela. Se ele tivesse ido para a guerra, isso provavelmente não teria acontecido. Vamos colocar assim uma situação humana. Mas é claro que Deus está no controle absoluto de todas essas coisas, e se aconteceu assim foi porque o Senhor quis que assim tivesse acontecido. Então, Davi fica em Jerusalém, acontecem essas coisas, né, que o texto nos relata de mais importante nesse período que ele ficou foi justamente isso. E o que acontece depois é que Joabe vai sitiar a Rabá, ou seja, ele vai rodear Rabá é carne, Rabá, ele vai sitiar, vai tomar todas as posições para que ninguém entrasse nem saísse. Esse é o que a gente chama de sítio, né, o estado de sítio. Ele vai tomar a Rabá e vai pegar essa coroa, e o texto vai falar de como era essa coroa, vamos ler. Tirou Davi a coroa da cabeça de seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posto na cabeça de Davi. Aqui a gente tem, na mesma passagem, no mesmo trecho, parecendo, no início parece que Davi mesmo que fez. Olha lá, vamos ler novamente. Tirou Davi a coroa da cabeça. Parece que Davi foi lá e pegou a coroa da cabeça do rei que foi morto e colocou na sua. E a segunda parte desse mesmo verso diz que... cadê? E foi posta na cabeça de Davi. A segunda parte dá a ideia de que alguém colocou na cabeça de Davi. A gente não sabe ao certo a cronologia dessa parte. Se Davi foi num momento posterior a Rabá e lá ele pegou a coroa que certamente seus soldados já tinham tomado, já tinham matado o rei, e ele pôs na sua cabeça, mostrando agora para o povo lá de Rabá que ele era o rei sobre Rabá, ou se realmente Davi estava em Jerusalém e Joabe, por exemplo, pode ter pegado essa coroa e trazido até Davi e posto na cabeça dele. Vamos ver o que é que Samuel 11 nos fala. 2 Samuel 11. Vamos voltar novamente lá. Cadê? Não, em 2 Samuel não vai nos contar essa parte. Ele vai falar já diretamente, pelo menos não no 11 aqui, nessa parte do 11, já vai falar diretamente de Davi e Urias. Mas vamos voltar, não mentiu só. Não, vamos voltar cá no verso 11. A coroa, ele vai falar sobre a coroa, que tinha um peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, o que nos indica que o rei tinha bom gosto e que era também um reino ali próspero, porque não somente está feito de ouro, certamente ouro puro, mas também estava encravado ali com pedras preciosas. E aí o que é que vai acontecer? Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra,
e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Nessa parte aqui nós já temos um relato, como eu falei no início, a gente não sabe a cronologia correta, mas o que parece aqui, Davi realmente, num momento posterior, foi até a Rabá, pode ter pegado a coroa lá, e ele vai agora subjugar os povos de que ele havia conquistado, fazendo-os trabalhar. Vamos ver aqui, cadê? 2 Samuel 21:18. Esse relato é paralelo com o de lá, só que o cronista aqui ele vai colocar essa parte das conquistas para falar sobre uma promessa que havia sido feita ao povo de Israel, a Davi, que está lá no verso 17:10. Mas primeiro vamos ler 2 Samuel 21:18. Vamos lá de novo. Segundo Samuel 21:18. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Aqui a gente vai ver um pouco mais à frente. Cadê? Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaade Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Esse Golias aqui, claro, não é o Golias que Davi pelejou. É um outro Golias, mas parece que tão grande e forte quanto aquele. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. Olha, eu tinha um tio que tinha 6 dedos no pé, em um dos pés. Esse aqui não, ele tem em cada pé 6 dedos. 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então, Davi e seus homens derrotaram não somente a Golias, mas outros gigantes. Eram homens, texto mais ali no original, fala mais sobre homens, digamos assim, homens de guerra, homens furiosos que são treinados na guerra, de grande violência. Mas isso não importava ali, porque embora Davi e seus guerreiros não tivessem a mesma estatura, né, a mesma musculatura, não fossem tão fortes assim humanamente falando, mas o Senhor estava com eles e era isso que importava. Então não importava a estatura dos seus inimigos, o importante é que Deus os deu a vitória. E Davi pegou este povo por onde ele passou. Aqui o texto ali é para falar sobre a promessa, o cumprimento da promessa de que Deus daria a vitória sobre seus inimigos, a Davi sobre seus inimigos. Essa promessa está lá no capítulo 17, verso 10. 17, 10. Vamos ler. Desde o dia que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Esta é a promessa, e essas guerras em que Davi ganhou são o cumprimento da promessa. Agora, olha como estes versos vão contrastar com o que vai mais lá à frente, que é 2 Crônicas 13:18. Vamos lá. 2 Crônicas 13:18. Olha como há um contraste. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Jessana e Efron,
com suas respectivas vilas. Jeroboão, não sei se vocês lembram, tentou fazer um culto o reino ainda é dividido, norte e sul. Ele está reinando sobre uma parte, eu não me lembro agora qual a parte, acho que era do sul, não me lembro, os irmãos corrijam aí, eu me lembro. E ele vai providenciar um culto parecido com o que era feito verdadeiramente a Deus, só que ele vai fazer isso da forma como ele queria. Então, ele tenta ali fazer algo paralelo para que o povo não fosse até Judá, adorar a Deus lá, e chegar lá eles se rendessem então a Davi, digamos assim, reconhecesse Davi como rei. Então o que é que ele faz? Ele, vamos fazer um culto aqui, só que esse culto não estava de acordo com as orientações divinas, e ele peca então por causa disso. Jeroboão vai cometer esse grave crime contra Deus, esse grave pecado. Mas vamos lá. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Esse relato está também em 2 Samuel 21, do 15 ao 22. Vamos ler. Depois disso, houve grande guerra em Gezé contra os filisteus. Então, Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai. Os nomes aqui daqueles que foram feridos. E que era descendente dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Foram postos ali para fazer à mercê do que o que Davi queria fazer sobre eles. É reinar, como a gente viu no verso anterior, eles foram colocados para trabalhar, certamente trabalhos forçados. Isso era comum. Quando um reino era tomado por outro, dependendo aí do rei que tomasse, ele poderia deixar o povo livre, mas pagando tributos. Roma fez muito isso enquanto conquistava outros impérios, enquanto expandia seu território. Eles guerreavam, matavam muita gente, claro, porque período de guerra ali, enquanto conquista, é normal que muita gente morra. Mas pós-conquista, aquelas pessoas que estavam lá não tinham por que eles matarem. Então, normalmente, Roma deixava eles vivos e com sua cultura ali, sua religião, e depois fazia um censo para que ele soubesse ali agora quanto iria arrecadar daquele povo em relação a impostos, trigo, grãos e outras coisas. Davi vai cometer um pecado mais à frente, que ele vai levantar o censo, mas o pecado não está no simples fato de ele levantar o censo, mas porque ele queria saber quantos guerreiros tinha, como é que estavam as cidades, a população, meio que ele se engrandecendo com aquilo. E aí, não sei se os irmãos lembram, Deus deu a ele a opção de escolher um castigo, se ele queria um castigo para si mesmo, para o reino ou para a população, e ele vai colocar a população ali, digamos assim, numa situação bem ruim. Isso está no capítulo 21. Mas vamos continuar a leitura então da segunda parte, que é do verso 6 ainda. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Eu já tinha lido isso aqui. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Olha, parece o mesmo modo de operar, modus operandi de Golias. Lembrando que quando Davi derrotou Golias, Golias também estava injuriando, tirando sarro, por assim dizer, do povo hebreu, do povo de Israel. Quando Davi vai levar comida para seus irmãos, e ele olha lá o filisteu e fala quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Deus. Aqui, esses gigantes estão fazendo a mesma coisa. Parecia ali que não tinham aprendido a lição, com o outro Golias,
que havia morrido pelas mãos de Davi, usado ali por Deus, quando ele também injuriava o povo hebreu. E caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então, aqui o cumprimento da promessa, Deus entregando os inimigos, né, os inimigos de Davi, nesse caso aqui, nas mãos dele, cumprindo a promessa. Só que depois a gente vai ver que Israel, mais uma vez, não anda nos caminhos do Senhor, e aí vão haver sanções muito pesadas contra o povo de Israel, e isso em parte agora começa com o levantamento do censo, que é o que também está lá em 2 Samuel 24, de 1 a 9, mas esse nós vamos ver na semana que vem. O texto foi pequenininho, como os irmãos viram, não tem muita coisa a se falar, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, está aberto, né? No WhatsApp os irmãos podem perguntar ou fazer as correções. No mais, que o Senhor nos abençoe, que fiquemos em paz com o nosso Deus, com nossos amigos e nossos irmãos. Vamos ter cuidado, principalmente aqueles mais idosos. Se os irmãos precisarem de alguma coisa, o presbitério está aqui, outros irmãos também da igreja, Elide, Jackson, todos estão aí abertos para ajudar os irmãos se quiserem, principalmente aí os mais idosos. Se precisar de alguma coisa, conte conosco. E no mais, que os irmãos tenham um bom dia. Estou gravando aqui, hoje é sexta-feira à noite. Mas como os irmãos só vão ver esse vídeo no domingo, provavelmente no domingo pela manhã, então que o Senhor nos dê um bom dia. Amém.